Quem são os 12 discípulos de Jesus? Conheça cada um deles agora. O primeiro deles foi André. André foi o primeiro dos 12 apóstolos de Jesus. Ele nasceu em Betsaída da Galileia. Ele era o mais velho de uma família de 5 pessoas, incluindo seu irmão Pedro e 3 irmãs. Em suma, o nome André é de origem grega, que se acredita significar viril e bravo. Assim, estima-se que ele, ao se tornar discípulo de Jesus, tinha 33 anos de idade, o que o tornou um ano mais velho do que Jesus e o mais velho dos outros discípulos. E em segundo lugar, aparece o apóstolo Pedro. Pedro foi o segundo dos 12 discípulos de Jesus. Antes de se tornar discípulo de Jesus, seu nome era Simão. Mais tarde, Jesus mudou seu nome para Pedro, que significa rocha. Não se sabe ao certo sua data de nascimento, mas acredita-se que a data de sua morte seja no ano 64 depois de Cristo. Sua morte também foi por crucificação, mas ele pediu para não o crucificar na mesma posição que seu mestre, pois se sentia indigno de morrer exatamente como Jesus morreu. Portanto, foi crucificado de cabeça para baixo. Em terceiro lugar, aparece o apóstolo Tiago. Tiago foi o terceiro dos 12 discípulos de Jesus a se juntar ao grupo. Ele é um dos filhos de Zebedeu e também nasceu em Betsaída, na Galileia. Ele morre em 44 depois de Cristo. Tiago foi um dos 3 discípulos que Jesus escolheu para testemunhar sua transfiguração. Além disso, ele foi um dos primeiros discípulos a morrer como mártir. Em quarto lugar, vem o apóstolo João. João, outro dos 12 discípulos de Jesus, era o irmão mais novo de Tiago, e ambos eram filhos de Zebedeu. Ele nasce em Betsaída da Galileia. A propósito, João também é chamado de a coluna da igreja. Ele é responsável por escrever o evangelho que leva o seu nome na Bíblia. Curiosamente, em todo o evangelho de João, ele não menciona seu nome. Apenas se referiu a si mesmo como o discípulo de Jesus. João morreu no ano 100 depois de Cristo. Em quinto lugar, aparece o apóstolo Filipe. Filipe também nasceu em Betsaída, na Galileia. Desconhece-se o dia do seu nascimento, mas se sabe que ele morreu em 80 depois de Cristo, em Hierápolis. Filipe, o apóstolo de Jesus, é frequentemente confundido com São Filipe, um evangelista selecionado para trabalhar com Estevão na administração das distribuições de caridade e foi um dos 7 diáconos na igreja primitiva. Em sexto lugar, aparece Bartolomeu, ou Natanael. Bartolomeu também foi um dos 12 discípulos de Jesus, apresentado por Filipe. Ele nasceu no primeiro século, na terra de Caná da Galileia, e morreu em Albanópolis, Armênia. Curiosamente, o nome Natanael não foi mencionado nos 3 primeiros evangelhos. Eles usaram Bartolomeu em seu lugar. O único evangelho que usou o nome Natanael foi o de João. No entanto, a maioria dos estudiosos modernos não acredita que Bartolomeu e Natanael sejam a mesma pessoa. Aliás, eles afirmam que as primeiras gravações de Bartolomeu ocorreram séculos depois de sua morte e alguns dos escritos foram atribuídos a ele falsamente. Em sétimo lugar, aparece Mateus. Mateus, um dos discípulos de Jesus, também conhecido como Levi, e na maioria das vezes referido como São Mateus. Tanto seu nascimento quanto sua morte aconteceram no primeiro século. O nome do lugar de seu nascimento era Cafarnaum, e ele morreu em algum lugar perto de Hierápolis, na Etiópia. A Bíblia menciona Mateus como um cobrador de impostos. Desse modo, ele foi chamado para seguir Jesus quando o convidou para um banquete em sua casa. Além disso, ele é o autor do Evangelho de Mateus. Em oitavo lugar, aparece Tomé, ou Dídimo. Tomé, um dos 12 discípulos de Jesus, também foi chamado Dídimo. Na maioria das vezes, ele é chamado de Tomé, ou duvidoso, devido à sua incredulidade quando disseram que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Em suma, Tomé foi um apóstolo, um pregador, um mártir cristão. Ele nasceu na Galileia no primeiro século e morreu na Índia em 72 depois de Cristo. Em nono lugar aparece Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, foi um dos 12 discípulos de Jesus.
Esse discípulo é frequentemente referido como Tiago, o menor ou pequeno. Além disso, ele não deve ser confundido com Tiago, filho de Zebedeu. Os dois geralmente distinguem-se um do outro pelo nome de seus pais. Ele nasceu no século I a.C. e morreu em 62 d.C. O lugar de seu nascimento foi na Galileia e ele morreu em Jerusalém, na Judéia. Em 10º lugar aparece Simão, o Zelote. Foi um apóstolo, um pregador e também um mártir cristão. Ele nasceu em Caná da Galileia, no século I, e acredita-se que o local de sua morte foi a Pérsia. Para distingui-lo de Simão Pedro, ele é chamado Simão, o Zelote. Assim, acredita-se que ele pregou o evangelho no Egito e depois se juntou a Tadeu na Pérsia, onde foi martirizado ao ser cortado ao meio. Em 11º lugar aparece Judas, filho de Tiago. Também foi um dos 12 discípulos de Jesus. Contudo, ele não deve ser confundido com Judas Iscariotes. Ele nasceu no século I d.C., na Galileia, e morreu na Armênia. Ademais, encontra-se seu nome 6 vezes no Novo Testamento. E em 12º lugar e último, encontra-se Judas Iscariotes, o discípulo traidor. Por fim, Judas Iscariotes foi o apóstolo que traiu Jesus, ou seja, ele o identificou com um beijo e o vendeu por 30 moedas de prata. Quando Judas entendeu que os soldados romanos iam crucificar Jesus, ele rapidamente devolveu o dinheiro ao sumo sacerdote e aos anciãos e disse-lhes que ele havia pecado contra Deus. Todavia, os romanos zombaram dele e disseram que o acordo de entregar Jesus era irreversível. Então, por este motivo, Judas se enforcou. Tá aí então, espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe e até a próxima.